Olá, boa noite para quem está entrando. Só mais uns minutinhos até que o restante do pessoal consiga acessar nossa aula de hoje. Todos bem? Para quem está entrando, boa noite. Sejam todos bem-vindos aos novos entrantes aqui na nossa aula. Boa noite para todo mundo. Segunda-feira, início de semana. Todos bem? Tudo bem. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Mais alguns alunos acessando aqui. Pois bem, pessoal. Cumprindo, então, com o nosso horário determinado, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês na disciplina de Economia de Mercado. O meu nome é David, eu vou ministrar essa disciplina para vocês. Eu estou muito feliz em estar juntamente com vocês nessa disciplina para falar sobre economia e da importância que ela tem no nosso dia a dia. Acredito que no dia a dia de todo mundo, né? Para essa aula inaugural, acho que a melhor forma de nós começarmos essa disciplina seria entendendo um pouquinho qual é a necessidade de se estudar economia. Eu tô vendo que tem bastante gente aqui na sala já. E eu pergunto, alguém de vocês gostaria de se manifestar de alguma forma falando da importância, do porquê é importante, nos dias atuais, buscar conhecimento acerca de economia e como isso vai ajudar, no seu trabalho, na sua vida, enfim, todas aquelas questões que envolvem não só dinheiro, mas que envolve todo um cenário mundial que a gente presencia. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer começar essa introdução, falando sobre a importância que isso tem na sua vida? Eu deixo à disposição. Amor, me ajuda aqui. Pois bem, à medida que alguém quiser se manifestar, fique bem à vontade, tá? Eu gostaria de utilizar a aula de hoje, então, para falar um pouquinho de como a gente vai proceder nesse e nos próximos encontros, para que a gente consiga ter um avanço legal de conhecimento e que a gente possa sair daqui sabendo um pouco mais do momento que a gente entrou. Acho que começar a falar sobre economia é também importante frisar que tudo na nossa vida envolve questões econômicas, certo? Por que é importante, então, falarmos dessa matéria que leva em consideração tantas coisas da nossa vida? Você vai ao supermercado, você liga o noticiário na televisão, você, no seu trabalho, na sua vida, em todos os momentos nós enfrentamos questões que fazem com que a gente precise entender algumas coisas das questões econômicas, certo? Isso se dá, gente, porque cada vez mais, devido à globalização e devido aos avanços do mercado, nós estamos inseridos
numa situação que está todo mundo muito ligado economicamente falando, certo? Eu poderia linkar aqui para vocês, e eu vou começar aqui já mostrando alguns slides da aula, então. Esse material, tá, pessoal? Eu disponibilizei há pouco lá no ambiente virtual, tá bom? Vocês podem acessar por lá. Só vou abrir aqui para a gente poder ter acesso a ele também. Aqui. Então, dando início à nossa disciplina, por que estudarmos economia? Para falar sobre, para começar num ponto de partida, eu gostaria de dizer que, diferente do que se pensa, a economia ela não é uma ciência de exatas, tá? Ela é uma ciência social. Ela está muito inserida na vida de todo mundo. Então, ela é uma ciência que estuda como os indivíduos e a sociedade ela lida justamente com essas questões sociais. Mas também ela simplesmente ela decide como as pessoas utilizam os recursos que são escassos, e mais para frente eu gostaria de falar sobre isso, tá? Isso é um ponto importante da aula. E também lida com a produção de bens e serviços, tá? De modo a distribuí-lo entre grupos da sociedade. E a principal finalidade disso aqui tudo, pessoal, é atender às necessidades humanas, que são ilimitadas. Nós sempre teremos, nós temos e sempre teremos novas necessidades. Como utilizar esses recursos, como ordenar a produção, né, dos seus insumos, é isso que a economia ela nos ensina. Avançando um pouquinho, ela é sim uma ciência que ela fala sobre a escassez, tá? Vamos deixar um ponto importante aqui. Ela estuda o uso dos recursos escassos na produção e também a forma como a sociedade utiliza esses recursos. Esses 3 pontos aqui, eu gostaria de abordar nos próximos slides, certo? Aqui, pessoal, sobre a importância da economia na nossa vida, nós poderíamos elencar centenas de motivos do porquê é importante falarmos sobre economia e sobre questões econômicas. Mas eu vou listar aqui 10. E dentro desses 10 porquês, desses 10 motivos, deixar algumas contribuições que vocês vão ver que se aplica direitinho na nossa vida. Por que, então, estudarmos economia? Tá? Para entendermos, se fala muito hoje em dia sobre questões econômicas, crises, né? Então, a economia, ela nos ajuda a entender melhor como as crises econômicas se formam. O que acontecem, pessoal? Elas acabam deixando as pessoas no prejuízo. Diversos problemas acontecem, diversos países muitas vezes quebram, e de forma geral, quem começa a introdução nos estudos de economia consegue entender como isso acaba prejudicando ou ajudando de diversas maneiras. Mais para frente a gente volta a falar então sobre por que é importante entender essas crises econômicas. Dando sequência, tá? Você começa a compreender melhor aquilo que as pessoas falam para você no noticiário. É muito comum hoje em dia você assistir algum noticiário, ou mesmo você abrir alguns sites de notícias e ver lá alguns termos, algumas questões que você muitas vezes fica na dúvida, certo? É muito importante entendermos como essas questões, primeiramente, do que elas estão falando, ok? E segundo, como isso vem ocorrendo, por que isso vem ocorrendo e como isso impacta na nossa vida. Seguindo, estudar economia nos ajuda e muito a entender também qual é o momento que estamos vivendo. O momento é de economia de dinheiro,
E quando eu falo aqui de dinheiro, não é a espécie, tá? Eu estou falando aqui de capital, estou falando de ativos. Nos ajuda, então, a entender qual o momento ideal para pouparmos dinheiro ou investir, baseado no que está acontecendo no mundo, pessoal. Qual é o momento que estamos atravessando? Ele é um momento propício para a economia, para investimento em imóveis, para investimento, enfim, em produtos financeiros, né? Então, é importante sabermos, entendermos esses momentos para sabermos como utilizarmos esses recursos. Estudar economia nos ajuda a entender o cenário econômico. Eu não sei se alguém de vocês já teve contato um pouco mais a fundo com a disciplina de economia, mas existem termos, por exemplo, a taxa de juros. Entender o porquê, o que é a taxa de juros, que movimento, que faz com que movimente a taxa de juros, qual a importância da taxa de juros na nossa vida, como ela impacta no preço de produtos financeiros, por exemplo, de financiamento de veículos, financiamento de imóveis, qual a importância, por exemplo, da taxa de câmbio. Tudo isso nós vamos falar nessa disciplina e entender quais os impactos que isso faz, que esses termos que nós visualizamos, como eles alteram na rotina da nossa vida. Dando sequência, pessoal. Se eu estiver avançando muito rápido, se vocês estiverem com alguma dúvida, por favor, sinalizem, tá? A gente pode abordar, falar um pouquinho mais sobre eles aqui. Não quero que vocês também fiquem na dúvida em relação a alguma coisa, por favor, questionem, ok? A gente está aqui para esclarecer. Estudar economia, pessoal, nos ajuda a compreender como a sociedade se formou e como a sociedade está formada hoje em dia. Como esses impactos, também relacionados a impactos econômicos, como ele faz com que a nossa sociedade hoje, ela se divida. Você já deve já deve ter ouvido falar em distribuição de renda, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, na questão que envolve pobreza, né? Tudo isso são cenários econômicos que você entender um pouco mais de economia colabora na compreensão desses termos. Ao entender um pouquinho mais sobre esses recursos, sobre essas nomenclaturas e sobre essas informações, você descobre que o seu dinheiro passa a ser visto como um recurso. Compreende, pessoal, a necessidade de se fazer escolhas com seus recursos, com seus ativos. E, consequentemente, sabendo mais sobre esses assuntos, você começa, inclusive, a debater melhor questões envolvendo a economia. É muito importante que a gente se atenha a essas questões, porque no nosso trabalho, na nossa vida, em questões normais do nosso dia a dia, nós estamos inseridos dentro de questões e assuntos econômicos o tempo todo. Então, você entender melhor sobre eles vai te ajudar bastante na escolha, na tomada de decisões, falar com pessoas e ter mais embasamento sobre esses assuntos, e isso ajuda bastante. Isso é primordial para que entendamos, né, como isso impacta na nossa vida. E também aprender, para que possamos aprender melhor conceitos básicos da disciplina, né, principalmente nomenclaturas, formas que essas questões impactam em produtos, em preços de produtos financeiros. E se você gostar dessa disciplina, se você gostar, se você se inteirar nesse mercado, nesse meio, você pode, inclusive, se profissionalizar. Hoje em dia, o mercado demanda muitos profissionais que entendam sobre economia e que saibam aplicar esses termos, né? E que possam trabalhar no mercado financeiro, principalmente. Mas, no geral, as empresas precisam de profissionais
E para você crescer como profissional, você precisa entender esses conceitos, né? E por que não pensar em economia como uma forma, uma carreira, uma profissão, para que você possa ter ganhos financeiros, né? Sempre pode ajudar dessa maneira também. Pessoal, antes de nós entrarmos em definitivo, eu quis fazer essa introdução aqui do porquê é importante falarmos sobre economia. Eu sei que aqui nessa aula tem alunos que é do secretariado, que é da contabilidade, técnica e administração, e já vimos a importância de estudarmos economia, certo? Para que possamos avançar na matéria, eu acho importante nós falarmos dos primórdios. Como que surgiu o termo? Como que a economia ela virou uma ciência? Quem foi a primeira pessoa que enxergou na economia a necessidade de você se aprofundar e entender como essas questões econômicas, ser estudadas, podem, inclusive, modificar mercados, né? Para dar início a isso, a economia ela vem de duas palavras gregas, que é o oikos e o nomos. Basicamente, oikos significa casa e nomos, norma. Economia, então, significa o seguinte: como eu estou administrando a minha casa? Entenda a casa não como a nossa residência, mas sim como a empresa onde a gente trabalha, a cidade que a gente vive, o nosso estado, o nosso país. A primeira pessoa que viu na economia uma ciência se chama Adam Smith. Em 1723 ele nasceu e viveu até 1790. Aqui tem uma figurinha dele, para que vocês possam ver quem era Adam Smith. Ele é considerado o pai da teoria moderna da economia, tá? Existem outros economistas também que foram muito importantes na história da economia, mas a gente vai trabalhar mais em cima do Adam Smith porque ele enfatiza termos muito importantes que são utilizados até hoje, né? E por ter sido um economista, um filósofo, um escritor, que foi a pessoa que começou a entender a necessidade da escolha da economia como ciência, ele é considerado o mais importante economista da história. Então, vamos utilizar mais ele aqui na nossa disciplina, né? E para falar sobre questões econômicas, sobre as ciências econômicas, tá? Eu gostaria de dizer que, quando falamos em economia, ela consiste na produção e distribuição de bens e serviços, tá? Todos aqueles produtos que a gente vê no supermercado, produtos que a gente consome diariamente, os serviços que nós consumimos, todos eles estão englobados nas questões econômicas. As ciências econômicas, elas oferecem ferramentas, tá, para nos ajudar a entender aqueles problemas que nos cercam. Eu dei um exemplo anteriormente, como a taxa de juro pode impactar na nossa vida, certo? A taxa de juros, se ela estiver muito baixa, se ela baixar, como é o caso agora, a Selic, ela está em torno de 2% ao ano. Isso é bom? Isso é ruim? A Selic já chegou a 14% ao ano. Era bom? Era ruim? Depende. Então, entender esses conceitos, entender como isso modifica, como isso altera questões básicas da nossa vida, se torna importante e está tudo incluso dentro das questões de ciências econômicas. Falamos aqui também do dia a dia, né, que essa análise econômica ajuda a entender como essas questões do dia a dia, elas se modificam. Pessoal, para avançarmos aqui, deixa eu voltar aqui para a minha tela da nossa aula. Eu gostaria de perguntar o seguinte para vocês. Até então, alguém tem alguma dúvida em relação ao que está sendo passado? Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Fiquem à vontade, tá bom? Vocês podem questionar. Se alguém quiser fazer alguma contribuição também. Falando sobre a nossa disciplina, tá? Eu costumo fazer
a chamada ao final da aula, tá? E no momento que eu fizer a chamada, eu gostaria de pedir para vocês, para aquelas pessoas que estão com as câmeras fechadas, que vocês abram as câmeras. Não precisa ser agora, tá? Pode ser ao final da aula, para que eu possa enxergar vocês. Eu quero que vocês entendam que isso é uma regra da escola, tá? E tem mais alguém entrando aqui? Não. Nenhum questionamento? Podemos avançar? Pois bem. Um pouquinho antes de começarmos a nossa aula, eu postei lá no ambiente virtual o nosso cronograma, tá? Para falar um pouquinho sobre ele, eu vou abrir ele aqui. Aqui. Falando, então, da nossa disciplina. Prof, Pois se não, tu Paulo? compartilhando, não tá aparecendo. Ah, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Que bom que você me avisou, tá? Trancado no slide. E agora? Também Não. não. Só um segundinho. Eu acho, prof, que você colocou para passar a tela do slide. Você tem que botar no screen, no primeiro quadradinho ali, quando você pode sair, dar um stop screen ali, e colocar para dar o share screen de novo. Ah, perfeito. Obrigado, João. Aqui. E agora? Tudo certo? Perfeito. Beleza, Perfeito. obrigado. Obrigado por ter me avisado. Pessoal, na nossa economia, na nossa disciplina de economia de mercado, nós teremos, então, 9 encontros, tá? E eles já estão organizados aqui nas datas que teremos as aulas, tá? Hoje a nossa aula inaugural, falando sobre conceitos básicos, como a economia impacta a nossa vida, por que é importante falarmos sobre economia e principalmente por que é importante entendermos sobre conceitos econômicos, tá? Na segunda aula, nós avançaremos um pouquinho e falaremos sobre alguns princípios econômicos, ok? Depois sobre oferta e demanda, sobre a construção de cenários, e no dia 17 de maio, teremos a nossa primeira prova. Como hoje é o nosso primeiro encontro, eu acho importante nós, antes de avançarmos no conteúdo, para que vocês consigam se organizar também, né? Nós saibamos como essa disciplina ela vai decorrer e como que será o processo avaliativo. Eu costumo dizer que a construção do conhecimento ela é uma via de mão dupla, certo? Eu espero e tenho certeza que vou aprender muito com vocês também. Por isso que aquele questionamento que você, por hora, ficar na dúvida se você deve fazer ou não, muitas vezes é a dúvida que o seu colega também tem, né? Tenho certeza que com a experiência que cada um de nós construiu ao longo da vida, a gente vai poder debater e ajudar na construção desse conhecimento, ok? Fiquem bem à vontade para questionar sempre que vocês tiverem dúvidas. Se eu não souber responder no momento, com certeza eu vou buscar informação e espero que vocês possam me ajudar a desenvolver o conteúdo, porque o mais importante é, dentro daquilo que vocês estão buscando, seja na contabilidade, seja na administração, seja no secretariado, entender conceitos econômicos, pessoal, é muito importante realmente, tá? Como eu comentei, hoje em dia, com a evolução do mercado, com a evolução das coisas, a nossa vida ela está muito mais rápida, né? Então, para que possamos ser profissionais que rapidamente saibam tomar decisões e que essas decisões possam nos ajudar dentro das nossas empresas, dentro da construção dos objetivos, aqueles objetivos que traçamos na nossa vida, é importante que a gente busque essas informações
e que saibamos aplicar. Ok? Avançando um pouquinho, então. No dia 17 de maio, faremos a nossa primeira prova, tá? Essa primeira prova, pessoal, ela vai, basicamente, listar aqueles conteúdos que a gente vai debater nas primeiras aulas, ok? Eu não costumo fazer pega-ratão, eu não costumo fazer nada desse tipo. Eu acho que o mais importante do que isso é que vocês aprendam o conteúdo, que vocês entendam aqueles conceitos que estão sendo passados e que como isso vai ajudar vocês, certo? Depois, num segundo momento da nossa aula, após a nossa primeira prova, nós abordaremos 2 assuntos que eu considero muito importantes também, tá? Falaremos sobre a estrutura de mercado e sobre quais aqueles agentes econômicos que fazem a nossa economia rodar. Para lá no dia 7 de junho, temos a nossa segunda prova. E aí, no dia 14/6, então, encerrando a nossa disciplina, teremos o nosso exame. Eu espero que vocês não precisem do exame, tá? Mas entendam que se vocês não atingirem aquela pontuação que dê para vocês uma aprovação, que vocês precisem do exame, entendam, pessoal, que o exame não é nenhum tipo de castigo, muito pelo contrário. O exame é uma coisa muito importante que vai fazer vocês buscar ainda um pouco mais do conteúdo, né? É uma oportunidade de você tirar um pouco mais as suas dúvidas. E aproveitando o gancho, lá no início dos slides, que eu passei para vocês, não sei se vocês viram, tem o meu e-mail de contato da escola, tá? Que é o david@eadideal.com.br. Vocês têm a possibilidade de mandar mensagens no grupo, ok? Utilizem aqueles horários da aula, se vocês tiverem dúvidas. Nós temos aqui um tempo limitado também pela plataforma do Zoom, né? Que é 40 minutos, mas a gente pode e provavelmente abriremos um novo link, né? Se houver necessidade. E não deixem de questionar, tá? Não deixem de tirar aquelas dúvidas que porventura vocês ficarem. Ok? Falamos um pouquinho do nosso cronograma, então. Alguém quer fazer algum questionamento em relação ao cronograma, em relação às provas, né? E eu esqueci de comentar também, antes de, se alguém tiver algum questionamento, eu gostaria de falar que o processo avaliativo, pessoal, ele é da seguinte forma, tá? Nós teremos, então, 2 provas, no dia 17/5 e 7/6, com peso 4 cada uma, tá bom? E também 2 trabalhos. Pessoal, esses 2 trabalhos, eles serão mais voltados para uma dissertação, ok? Dentro desses trabalhos, eu gostaria de ver como que vocês vão desenvolver algum assunto na área econômica. Eu ainda não vou falar, não vou dar mais detalhes sobre esse trabalho, eu vou deixar a disciplina desenrolar um pouco, tá? E dentro desses 2 trabalhos, nós abordaremos questões, né, que serão faladas em aula. Então, o material de aula é, sim, um material importante para que vocês desenvolvam essas questões do trabalho, tá? E até lá a gente vê daí como que a gente vai organizar essas questões que serão passadas, mas cada trabalho terá um ponto, ok? Então, a entrega no dia 10/5 e 31/5. Avançando, então, pessoal. Voltando aqui. Eu vou passar novamente os slides. Aqui. Ok? Estão vendo os slides aí? Perfeito. A economia, pessoal, ela aborda basicamente 3 questões. Quais são? O que e quanto produzir? Falamos lá no início da questão da escassez, ok? E quando falamos em escassez, é muito importante falar que, sim, os bens, serviços, os bens e produtos, eles são escassos, mas entendam escassos de uma forma de que não tem nada a ver com o acúmulo de riqueza. Eles são escassos porque, para produzirmos bens e serviços, nós temos uma certa limitação. As necessidades humanas, elas são ilimitadas.
É por isso que existe uma economia, existe um estudo, uma ciência econômica que vai nos ajudar a achar um meio termo entre a produção e distribuição desses bens, que são escassos, para atender as necessidades humanas que são ilimitadas. Ok? Dito isso, é muito importante nós sabemos o que e quanto produzir, tá? Ela deve sim produzir mais bens de consumo ou bens de produção. Qual o número exato que você deve produzir, tá? Para quê? Para que tenhamos uma eficácia produtiva, uma vez que teremos máquinas e equipamentos para produção e também uma mão de obra, onde você necessitará de pessoas, de tempo e de recursos. Então, o que e quanto, como produzir e para quem produziremos. Aqui talvez esteja uma grande mágica do mercado, né? No momento que você conseguir conciliar o que e quanto produzir com as formas de produção, de nada adianta você saber dessas duas questões se você não tem delineado quem será o seu público. Então, para quem você vai produzir? Você sabe os seus meios de produção, você sabe os recursos necessários, mas quem é o seu público, né? Quem são aquelas pessoas que vão usufruir dos seus produtos? O mercado, ele estuda esses três questionamentos o tempo todo. Porque conciliar recursos, mão de obra e tempo é uma ciência que não é muito fácil, né? Nós sempre estamos introduzidos em questões que muitas vezes fogem ao nosso alcance, como, por exemplo, taxa de juros, oscilação de mercado, demanda, né? Por exemplo, agora vimos, com o início da pandemia, em março do ano passado, que a demanda de muitos produtos ela aumentou consideravelmente. Será que o mercado ele estava pronto para produzir esses produtos? Será que o mercado ele tinha uma demanda que era uma demanda muito extrema em alguns tipos de produtos? Como buscar esses recursos para que possamos produzir esses produtos para atender uma certa demanda? Eis a mágica do mercado. Aqui, pessoal, eu acho que essa imagem, ela retrata muito bem o que é a economia, tá? Mas a economia não é só guardar dinheiro, muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, dependendo do momento que nós estamos passando, muitas vezes esse momento, ele possibilita ganhos muito maiores se investirmos em determinado local, e não só no acúmulo de capital. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da escassez, tá? Por que a escassez, ela se torna importante? Por que é importante entendermos a questão de recursos escassos, tá? O que essa imagem retrata? Isso aqui, para quem não sabe, pessoal, é uma ilustração que retrata a pirâmide de Maslow, tá? Vocês já ouviram falar em Maslow? E o que Maslow nos ensinou com a sua pirâmide? Alguém já ouviu falar? Maslow, ele nos mostra que as necessidades humanas, elas podem ser divididas em 5 grandes grupos, tá? Em formato de uma pirâmide. Para que o indivíduo consiga avançar de nível, ele tem que estar satisfeito com aquelas necessidades anteriores. Vamos a exemplos práticos, tá? Maslow diz o seguinte: para que as pessoas tenham segurança, elas precisam estar com as suas necessidades básicas atendidas. Por exemplo, alimentação, elas precisam de roupas, elas precisam ter um local para descansar, certo? Não vamos aprofundar muito esse assunto, mas basicamente é isso. Para que as pessoas pensem e invistam na sua segurança, elas primeiramente precisam estar com as necessidades básicas de seres humanos satisfeitas. Para que elas comecem a se preocupar com problemas sociais e que invistam o seu dinheiro, o seu recurso em questões sociais, elas necessariamente precisam estar com a sua
a sua vida, as suas questões de segurança, de bem-estar preenchidas. E aí, quando a gente vai para o topo dessa pirâmide, pessoal, a gente já está falando em autoestima, autorrealização, você pode se dar o luxo de optar, né, por coisas, por momentos que te deem mais prazer, muitas vezes não vendo só também o lado financeiro. Por que eu usei aqui a pirâmide de Maslow, tá? Porque quando a gente fala em produto, em bens, insumos escassos, a gente tem que olhar para a questão de necessidades. Nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidades o tempo todo. Nós temos necessidade de alimentação, nós temos necessidade de vestimenta, nós temos necessidade de locomoção, certo? Então, aí abre-se um grande mercado para que você possa utilizar insumos, né? Produzir insumos para atender essas necessidades. Como equalizar aquilo que nós falamos anteriormente? O que e quanto produzir? Como produzir, utilizando máquinas e equipamentos para atender essas necessidades, né? Os profissionais de mercado, os profissionais atuais, eles têm que estar atentos nessas questões, né? Para equalizar recursos, tempos, insumos, de modo a atender aquelas necessidades básicas dos seres humanos. Pessoal, eu quero só fazer uma pequena ressalva aqui, tá? Como eu comentei para vocês, nós temos uma certa limitação no horário do Zoom aqui, tá? Eu vou avançando mais um pouquinho. Caso o link de vocês se perca, eu vou gerar um novo link e mando lá no grupo do WhatsApp, ok? Tudo certo? É só por uma questão, vocês já devem estar acostumados com essa questão do Zoom mesmo, e aí nós damos seguimento à disciplina. Aqui, pessoal, essa frase, ela ilustra aquilo que as pessoas, os seres humanos, eles nunca estão satisfeitos com aquilo que eles têm. Se você, até na nossa vida, se você consegue algo, você sempre mira algo melhor, você sempre mira mais, você sempre almeja mais, conseguir mais. Então, quando falamos em necessidades, a gente tem que também ter em mente de que elas estão sempre mudando. Os televisores que nós utilizávamos há 20 anos atrás não são os televisores que nós utilizamos hoje em dia. Celular, equipamentos de informática, isso muda muito rápido. Então, cabe a nós, profissionais de qual área for, né, de qualquer área, estar atento a essas mudanças e tentar utilizar esses recursos da melhor forma possível. Deixa eu só ver como é que está o nosso tempo aqui. Ok. Voltando então. Então, pessoal, conforme eu disse, tá? Caso o link caia aqui por causa do tempo, eu em seguidinha já mando para vocês lá no WhatsApp o novo link da aula. Falamos sobre necessidades e desejos. Aqui nós temos necessidades e desejos bem caracterizados, né? Quem de nós não tem necessidade de se alimentar, de se locomover? E quem de nós não possui o desejo de viajar, de conquistar a sua casa, o seu carro, enfim, né? Ou mesmo a necessidade básica de se vestir? Todos nós temos essas necessidades. Elas fazem, pessoal, essas necessidades básicas, elas fazem com que tenhamos que buscar recursos para que possamos atendê-las, né? Então, com isso se formou o trabalho. Adam Smith, quando começou a estudar sobre as ciências econômicas e que viu que aprofundar conceitos econômicos poderia sim ser uma disciplina, uma ciência, né? Ele viu que isso está diretamente ligado às profissões. Aqui eu ilustrei algumas profissões, como, por exemplo, industriários, que eles produzem bens, aqui temos professores, aqui temos atendentes de telemarketing, né? Só algumas ilustrações de algumas profissões. Até aqui, pessoal.
Vocês têm algum questionamento para fazer? Tá tudo certo? Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Falar um pouquinho sobre como é na empresa onde vocês trabalham? Deixa eu voltar aqui. Alguém gostaria de abordar um pouquinho sobre essas questões que a gente acabou de falar, sobre necessidades, como vocês enxergam que o mercado ele encara essas questões, né? Alguém gostaria de fazer uma contribuição nesse sentido ou eu posso avançar? Não? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Tá? E pelo que eu estou vendo aqui, o nosso tempo ele tá quase se esgotando. Acho que eu vou ter que mandar para vocês em seguidinha já o novo link aqui. Então, voltando aqui, pessoal. Uma vez que nós temos que as nossas necessidades humanas elas são ilimitadas e que nossos recursos são limitados, nós temos um problema aqui. Como equalizar essas questões? Nós temos oferta escassa e demanda ilimitada, certo? Isso nos faz escolhermos. Aqui vai um questionamento. Quando nós temos a questão da escassez, onde os nossos recursos são ilimitados, eu pergunto para vocês, se eu tiver muito recurso, se eu tiver muito dinheiro, vai fazer com que eu compre produtos, mesmo que eles não estejam sendo produzidos? Não. Então, quando eu falo sobre escassez, que a economia ela estuda o pilar da escassez, eu gostaria de dizer que ela não tem nada a ver com a questão de recursos. Porque pessoas extremamente ricas, uma vez que falte produto no mercado, ela não tem como atender aquela necessidade mesmo tendo dinheiro, ok? Então, qualquer coisa que você tiver que abrir mão disso para obter outra coisa, ela será escassa. Eu gostaria que vocês anotassem isso, porque essa questão aqui, ela é importante para o entendimento da disciplina nas próximas aulas, tá? Quando a gente fala de oferta e demanda, quando a gente fala na questão dos agentes econômicos, tá? Entender a questão da escassez, por que a escassez é diferente de pobreza, vai nos ajudar em muitas questões no avanço da disciplina. Pessoal, nós vivemos em diversas situações de escolhas. O tempo todo nós somos inseridos num mercado onde infelizmente, nós não podemos ter tudo. Bom fosse, né? Se a gente pudesse ir numa loja, numa concessionária, e escolher aquilo que a gente tivesse a necessidade, tivesse a vontade, né? Infelizmente não é assim. Ou felizmente também. Vocês já pararam para pensar de como seriam as coisas se nós tivéssemos recursos ilimitados? Recursos financeiros, eu me refiro, né? Será que os recursos, aqueles recursos que nós necessitaríamos para a nossa vida, também seriam ilimitados? Então, vai um questionamento, né? E aqui, essa imagem ilustra exatamente isso. Dentro daquela condição, dentro dos nossos recursos, nós estamos o tempo todo inseridos em situações de escolha. Uma vez que nós tenhamos que escolher uma coisa em relação à outra, nós estamos falando de escassez. Quando nós falamos de escolhas, aqui vai uma questão também importante, tá? O meu custo de oportunidade qual que é? Eu abrir mão de um determinado produto para escolher outro. Quais são os benefícios que eu estou tendo ao escolher este produto e não este? Será que os meus recursos, dentro daquilo que eu tenho disponível, seria melhor eu escolher este produto e não este? Então, questões que o mercado nos coloca o tempo todo. Ok. Pessoal, para essa aula inaugural, o conteúdo introdutório seria esse, tá? Nós abordamos como a economia como ciência,
nós falamos dos primórdios, que Adam Smith foi um primeiro economista, filósofo, escritor, que viu a economia como uma ciência, né? Ela é uma ciência social, ela é uma ciência que nos ajuda a entender muitas coisas relacionadas à nossa vida pessoal, à sociedade, né? E por que é importante falarmos de economia? É muito importante, pessoal. O tempo todo nós estamos inseridos no mercado e nós somos bombardeados o tempo inteiro, seja nos noticiários, seja no nosso trabalho, seja no seu passeio de domingo, que você vai no shopping center, o tempo todo você está inserido em situações que envolvem economia, né? Então, só por isso já é muito importante que conheçamos conceitos econômicos e que a gente saiba identificar quais oportunidades que o determinado momento que a gente está vivendo, atravessando, ele nos possibilita. Como utilizar esses recursos? Os nossos recursos são limitados, mas as nossas necessidades são ilimitadas. Ok? Vocês têm algum questionamento em relação ao custo de oportunidade, em relação à necessidade, à demanda, a questão da oferta limitada e a demanda ilimitada? Alguém quer fazer alguma contribuição? Eu deixo aqui liberado para quem quiser falar alguma coisa, se alguém quiser contribuir de alguma maneira. Um de cada vez, por favor. Legal, pessoal. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar junto com vocês nessa disciplina, tá? Eu sou da área administrativa, eu trabalho com finanças há 12 anos, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, e eu procuro ser uma pessoa que sempre me atualizo, apesar que o mercado financeiro ele é muito dinâmico, né? O tempo todo ele muda. E se eu pudesse resumir a aula introdutória para vocês, eu diria o seguinte: dentro de toda a escala de importância de qualquer curso que vocês estejam fazendo, e eu parabenizo cada um de vocês por estar escolhendo estudar, investir em si próprio, na sua carreira, na sua profissão, eu diria que essa disciplina, eu espero isso de coração, que ela agregue bastante na profissão de vocês e na vida de vocês, e que vocês extraiam ao máximo isso que a escola está passando para vocês, que eu possa contribuir com o meu conhecimento, que vocês possam também me passar o conhecimento que vocês têm, e que a gente possa construir junto um resultado final que seja proveitoso. Eu vou ficar feliz se no final, se lá em junho, nossa última aula, que vocês possam ter aprendido alguma coisa, que vocês possam ter visto, agora começar a encarar a economia de outra forma. Que vocês vejam a real importância que ela tem em todos os momentos da nossa vida. Ok? Eu gostaria de fazer... Pois não? Não, eu só queria tirar uma dúvida antes que acabe o tempo. Tu tinha postado no nosso grupo do WhatsApp que seria às 7h30 e hoje foi às 7. Vai ser sempre às 7 ou às 7h30? Será às 19 horas. É Paula, né? Talvez, Paula, eu até vou dar uma olhadinha depois. Se eu postei 7h30, eu peço desculpa pelo equívoco, mas é 19 horas, tá? Até teve uma outra colega que perguntou ali no grupo se ia ser às 7h30. Por isso. Ok. Talvez eu tenha me equivocado, mas eu vou fazer depois uma correção ali, eu vou passar o horário certinho para vocês, tá bom? Mas é 19 horas que inicia a nossa disciplina, sim. Então tá bom, obrigada. Tá bom, disponha. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Contribuir de alguma maneira? O espaço é de vocês, fiquem à vontade, tá? Pois bem, sim, então, se ninguém tiver nenhum questionamento, eu vou tentar, então, fazer a chamada para concluir a aula de hoje, tá? Eu agradeço ao tempo de vocês, eu agradeço que vocês tenham se disposto a participar dessa aula,
Espero que vocês possam ter aprendido esses conceitos básicos, que eles serão muito importantes para o decorrer da disciplina. Ok? Pessoal, por gentileza, eu peço que vocês agora, por um momento, só para a gente fazer a chamada, que vocês abram as câmeras de vocês, tá? Que eu possa enxergar o rostinho de vocês também, conhecer um pouquinho mais. Perfeito. Então, eu vou aguardar todo mundo abrir o seu microfone aqui. Desculpa, a sua câmera. Não precisa abrir o microfone, tá? Somente a câmera. Legal. Alguém tem algum questionamento? Um último questionamento? Alguém quer contribuir? Não? Tudo certo? Então, dito isso, vou fazer aqui a chamada ligeirinho, ok? Bruna Thaís Rachow. Eu. Caroline da Silva. Eu. Daniela Carvalho dos Santos. Daniela, acho que não está presente. Marilda. Marilda não? Sim, Marilda aqui. Marilda está? Ok. Sim. Matheus Vinícius Domingues. Aqui. Juliana de Oliveira. Juliana não? Danúbia Cortes, ou Cortez, acho que é Cortes. É aqui, é Cortes. Ok, Danúbia, obrigado. Natália Fernandes. Natália não? Aqui. Natália. Ok, Natália. Bárbara Rodrigues. Bárbara não? Bianca. Bianca Carvalho da Silva não? Jardane Eduarda da Silva Carvalho. Jardane não? Ok. Jardine. Jardane está, desculpa? Jardane está na aula, né? Acho que o seu microfone não... Aqui. Jardane está aqui. Miriam Lopes Nova. Sabrina Lopes. Érica Morgana da Silva. Cristiane Aparecida. Janine. Também não. Paula Roberta Ehlert. Eu. Paula está? Desculpa. Aqui. Ah, ok. Aqui. Sabrina Chu. Sabrina não. Wetzel Ariel do Nascimento. Aqui, estou vendo o Wetzel já. Aqui. Beleza, Wetzel. Ok, pessoal. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Durante a semana eu vou postar o conteúdo da aula 2, tá? Hoje, realmente, eu fiz questão de fazer uma aula para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o andamento da disciplina, que a gente pudesse conhecer um pouquinho também. Esperava um pouquinho mais de questionamentos,
mais tranquilo. À medida que a gente vai se conhecendo um pouco mais, a gente vai avançando na disciplina, a gente vai compartilhando conhecimentos, ok? Obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Estou à disposição no grupo, por e-mail, da forma como vocês se sentirem melhor em questionar alguma coisa, tá bom? E tenham todos uma ótima semana. Até a próxima segunda. Um abraço a todos.